Olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que todo mundo esteja com saúde, esteja todo mundo se cuidando, usando o álcool 70%, né? Que agora todo mundo sabe o que significa a concentração de cada uma delas. E hoje nós vamos fazer uma continuação daquela aula de tabela periódica que nós fizemos na nossa última aula. Vamos retomar a questão mais importante a respeito de tabela, que era a parte de propriedades. Lembrem-se que quando nós começamos com o assunto, a primeira coisa que nós fizemos foi a determinação dos elementos dentro da tabela. Mas a gente viu que o mais importante a respeito da tabela é que nós pudéssemos fazer uma comparação com relação às características dos elementos que constituem a tabela. Então hoje nós vamos ver propriamente as propriedades químicas referentes às características desta tabela. Bom, o primeiro ponto importante que nós precisamos ver a respeito dessas propriedades é a classificação do tipo de propriedade que nós podemos encontrar dentro da tabela. Então, para isso, nós vamos começar aqui identificando a parte de propriedades. Vamos fazer aqui com vocês uma breve introdução mostrando para vocês a questão referente aos tipos de propriedades que a tabela pode apresentar. Para a gente poder mostrar esses tipos de propriedades, a melhor maneira da gente ilustrar isso é através da utilização de dois gráficos. Então, o primeiro gráfico que nós vamos fazer é um gráfico de massa atômica em função do número atômico. Lembre-se que a tabela periódica, ela traz para nós a massa e não o número de massa dos elementos químicos. Bom, como nós vimos na nossa última aula, nós já sabemos que os elementos estão dispostos na tabela periódica em ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Um outro detalhe importante, nós também já vimos na tabela, é que os elementos estão dispostos nos períodos exatamente relativos à quantidade de camadas que eles apresentam. Então vamos escolher um período qualquer dentro da tabela periódica e vamos observar o que acontece com o número de massa. Então, como o número atômico e o número de massa crescem da esquerda para a direita e de cima para baixo, nós observamos que mesmo crescendo o número atômico e crescendo o número de massa, toda vez que nós chegamos no final de um período, obrigatoriamente nós temos que passar para o período de baixo. Mas ao passar para o período de baixo, nós observamos que a massa atômica continua crescendo. Então, o gráfico, somente na forma de um esboço de massa atômica em função do número atômico, nós vamos observar que ele é um gráfico ascendente. Isto é uma propriedade que mesmo quando nós mudamos de período, não acontece absolutamente nada com ela. Então, se ela vinha crescendo, ela continua crescendo. Esta propriedade é chamada de propriedade aperiódica. O que é uma propriedade aperiódica? É uma propriedade que, mesmo quando você muda de período, ela continua no mesmo critério que ela já estava. Então, se ela vinha crescendo, ela continua crescendo. Na tabela periódica, nós conseguimos observar duas propriedades aperiódicas. Uma é a massa atômica e a outra propriedade é o calor específico, que é uma propriedade inversamente proporcional à massa. É só nós nos lembrarmos daquela equaçãozinha na química, ou melhor, na física, chamado de quimacete. Observem que a relação entre o calor específico e a massa são inversamente proporcionais. Então, o calor específico é uma propriedade inversamente proporcional ao número atômico. Então, a tabela periódica é formada por duas propriedades aperiódicas, a massa atômica e o calor específico. Isto é,
Toda vez que você muda de período, não acontece absolutamente nada. Então, se a propriedade vinha crescendo, ela continua crescendo, e se ela vinha diminuindo, ela continua diminuindo. Mas não são essas propriedades que nós vamos estudar. Não é uma propriedade aperiódica. Nós vamos estudar as propriedades periódicas. Mas para identificar as propriedades periódicas, vamos fazer aqui uma revisão de um conceito da física. O que nós conhecemos lá na eletrostática? Nós sabemos que quando nós temos uma carga positiva e uma carga negativa, distantes uma da outra por uma distância d, aparece, segundo uma lei chamada lei de Coulomb, uma força de atração entre elas, que é determinada experimentalmente. Esta força, chamada de lei de Coulomb, é dada pela seguinte equação. Ela depende de uma constante. Esta constante, ela está sempre relacionada a onde estão as cargas, se elas estão no vácuo, se elas estão no óleo, se elas estão na água, que para nós não vai fazer nenhuma diferença. Ela depende da quantidade de carga que apresenta aqueles pontos, e ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, é uma equação dada por um processo, determinada por um processo experimental, chamada de lei de Coulomb. Bom, o que nós temos de importante nessa equação? Você observa que toda vez que aumenta a carga, automaticamente aumenta a força de atração. E nós observamos que toda vez que aumenta a distância, diminui a força de atração. Então, em relação à quantidade de carga, ela é diretamente proporcional, e em relação à distância, ela é inversamente proporcional. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos montar um gráfico que relacione para nós a força com o número atômico das partículas. Do mesmo jeito que nós fizemos ali anteriormente com relação à propriedade aperiódica. Então, eu vou montar um gráfico. Esse gráfico não é um gráfico preciso, é um gráfico apenas no esboço. Nós vamos estabelecer uma relação entre força elétrica e número atômico. O que nós observamos quando nós andamos num período da tabela periódica? Nós observamos que os elementos têm o mesmo número de camadas. No entanto, conforme nós andamos da esquerda para a direita, aumentando o número atômico, aumenta o número de prótons, aumenta o número de elétrons, aumenta a quantidade de carga e automaticamente aumenta a força elétrica. Então, o nosso gráfico, ele começa crescente. No entanto, toda vez que nós terminamos um período e nós passamos automaticamente para o período de baixo, você vai observar que a distância entre prótons e elétrons vai aumentar, porque aumenta-se o número de camadas. Ora, se a distância aumenta, automaticamente a força diminui e o seu gráfico dá uma leve queda. Agora nós estamos no período de baixo, então conforme, de novo, eu ando da esquerda para a direita, aumenta a quantidade de prótons, aumenta a quantidade de elétrons, aumenta a quantidade de carga, aumenta de novo a força de atração. O meu gráfico volta a crescer novamente. E assim por diante. Toda vez que eu mudo de período, meu gráfico dá uma queda, porque aumenta a distância entre prótons e elétrons. E meu gráfico volta a crescer novamente. Observem a diferença do esboço desse gráfico para esse gráfico. Uma propriedade aperiódica, quando você muda de período, ela não se altera em nada. Uma propriedade periódica, que é justamente a que nós vamos estudar, quando nós mudamos de período, a propriedade se inverte. Então, se ela vinha aumentando, ela diminui, ou se ela vier diminuindo, ela aumenta. Mas o aluno pode questionar o seguinte detalhe:
por que toda vez que você muda de período, você não leva em consideração que o número atômico continua crescendo? É por esse motivo que as propriedades são chamadas de propriedades periódicas. É muito mais importante a questão do número de camadas que ele apresenta do que do número atômico que eles têm. Portanto, você só vai levar em consideração o número atômico quando você fizer comparação de elementos no mesmo período. No entanto, quando você tiver elementos de períodos diferentes, vale muito mais o número de camadas do que o número atômico que esses elementos apresentam. É isso que nós vamos observar nas propriedades que nós vamos ver daqui para frente. Então, as propriedades que nós veremos serão propriedades periódicas. São propriedades que se invertem na mudança de período. E as propriedades aperiódicas são propriedades que não se alteram na mudança de período. Certo, gente? Muito bem. Então, será muito mais importante em quantas camadas o elemento apresenta dentro da tabela do que propriamente o número atômico que ele vai apresentar. Esse será o estudo que nós vamos fazer dentro das propriedades periódicas. A primeira propriedade periódica que nós temos na tabela é uma propriedade chamada energia, ou também conhecida como potencial de ionização. Primeiro, vamos dar uma recordada com relação à questão dos íons, que nós vimos lá na parte de estrutura atômica. O que nós falamos a respeito dos íons? Nós tínhamos dito para você que íons são átomos que ou perdem ou ganham elétrons. Outro conceito que nós vimos foi os chamados postulados de Niels Bohr. Então, toda vez que nós dávamos energia, o elétron saltava sempre para camadas mais externas. O que nós vamos fazer? Juntar esses dois conceitos. Nós vamos pegar um átomo, vamos fornecer energia para ele, o seu elétron vai saltar até que ele passe para um outro átomo. É lógico que um elétron, quando for perdido por um elemento, ele não vai ficar perdido no meio do nada. Ele tem que sair de alguém e parar para outro átomo. Então nós temos duas propriedades análogas a essa situação. Alguém que vai ganhar energia e vai me fornecer um elétron, e alguém que vai me receber o elétron e vai me devolver essa energia. Tá bom? Então essa primeira propriedade, a primeira energia que nós vamos fazer é justamente para tirar esse elétron. Então, o primeiro ponto que nós precisamos escrever aqui no quadro é a questão da definição. Então, a definição que nós vamos pegar, nós sempre teremos um átomo isolado, um átomo sozinho. Esse átomo deve estar no estado gasoso. Nós vamos fornecer para ele uma certa quantidade de energia. E ao fornecer essa energia, nós vamos excitar esse elétron até que ele perca esse elétron automaticamente para outro átomo. Então, eu vou tirar esse elétron dele, ele vai ficar carregado com carga positiva e vai me dar em troca um elétronzinho. Aí vem duas perguntas. Primeira pergunta, por que o átomo tem que estar isolado? Porque se nós pegarmos uma molécula e fornecermos energia para ela, o que nós vamos fazer é o rompimento da ligação química entre eles. Esta propriedade você vai estudar na termoquímica, é o que nós chamamos de energia de ligação. Então eu vou primeiro quebrar a ligação química, vou separar os átomos, que é justamente aonde nós estamos, e aí sim conseguir dele retirar um elétron. Segunda pergunta, por que ele tem que estar no estado gasoso?
Porque se eu pegar um elemento que esteja no estado sólido líquido e der energia para ele, o que ele vai fazer é simplesmente mudar de estado físico. Ele não vai me dar um elétron. Então, gente, ele tem que estar completamente livre. Ele tem que estar sozinho e ele tem que estar no estado gasoso. O que vai acontecer na maioria dos problemas é que esse valor de energia, na maioria dos exercícios, ele não aparece. Então, as equações, elas vêm assim, normalmente representadas para você, ó. Sódio no estado gasoso, transformando-se em sódio mais um, gasoso, mais um elétron. O que ele vai fazer? Ele vai chegar em prova para você e vai perguntar para você o que significa esta equação. Você deve dizer a ele que isso significa a primeira energia de ionização do elemento sódio. Então você está tirando dele o primeiro elétron, mas você já pode ter tirado outros. Eu poderia ter uma outra equação diferente assim para você, ó. Poderia ter magnésio mais, transformando-se em magnésio mais 2, mais um elétron. E aí ele vai perguntar para você o que essa equação representa. Você vai dizer para ele, ó, você já tirou um elétron, você está tirando o segundo elétron. Então isso representa para nós a segunda energia de ionização do elemento magnésio. Aí, então já estou tirando o segundo elétron. E assim por diante. Então o que você precisa primeiro é saber identificar qual é a energia a qual ele está se referindo no problema. Então eu torno a repetir, normalmente os valores de energia não vêm representados na equação. Essa energia, gente, pode ser dada para você em qualquer unidade. Ela pode vir para você em quilocalorias, em quilojoules, em eletronvolt. Cada átomo exige a sua, independente da quantidade de elétrons ou da posição do elétron que você está retirando. Isso não é uma preocupação para vocês, tá bom? O que eu preciso de vocês é que você saiba fazer uma comparação das energias de ionização e nas propriedades químicas eu não quero que você decore, eu quero que você entenda as propriedades, tá bom? Porque se ele fizer alguma modificação, você tem que ter a capacidade de resolver esse tipo de problema. Então, como que nós vamos fazer essa identificação? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui na tabela periódica, vamos representar a tabela esquematicamente por um retângulo e vamos ver como que esta propriedade varia sem a gente decorar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é andar com os elementos no mesmo período. O que nós sabemos de elementos do mesmo período? Elementos do mesmo período são aqueles elementos que têm o mesmo número de camadas. Então, conforme eu ando da esquerda para a direita, vai aumentando o número atômico, vai aumentando a quantidade de carga, vai aumentando a força de atração, e, consequentemente, vai ficando mais difícil de retirar o elétron. Então, a minha energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita, e se em prova ele pedir para eu justificar, você vai escrever que ele aumenta o número atômico, aumenta a atração, e aí automaticamente aumenta a energia gasta para se retirar esse elétron. Certo? Agora, para elementos do mesmo grupo, conforme nós vamos descendo na tabela, nós vamos aumentando o número de camadas. Ele vai ficando mais longe do núcleo, vai atraindo menos. Fica mais fácil de tirar o elétron, menos energia eu gasto. Então vamos fazer o raciocínio ao contrário. Conforme nós vamos subindo na tabela, vai diminuindo o número de camadas, vai ficando mais próximo do núcleo, maior a atração, mais energia eu gasto para retirar o elétron. Portanto, na tabela periódica, ela cresce de baixo para cima.
E aí ele vai perguntar para você em prova, por que ela cresce? Você vai explicar, porque diminui o número de camadas e, consequentemente, aumenta a atração. Então, dependendo da posição dos elementos dentro da tabela, nós conseguimos fazer uma comparação. Quem que gasta mais, quem gasta menos para retirar o elétron. Você vê que quanto mais para o lado direito, isto é, quanto mais para o lado dos ametais, mais difícil fica de retirar o elétron. E veja que nós não excluímos nenhum grupo da tabela. Então, de toda a tabela periódica, o elemento de maior energia de ionização vai ser o hélio. Agora, lembrando um detalhe importante, o esquema que está no quadro foi utilizado inicialmente os elementos na forma de átomos. Então, eles estavam na primeira energia de ionização. Então, isso aqui só é válido para o primeiro elétron que nós vamos retirar de um átomo. Não vale para o segundo. Mas e se ele perguntar o segundo em prova? Ou se ele perguntar o segundo em prova, você vai fazer a distribuição eletrônica. Certo? Segundo, terceiro elétron significa que ele já tirou elétrons. Então você vai ver em que camada está esse próximo elétron que você vai retirar para verificar se você vai gastar mais ou menos energia. Tudo bem? Bom, o esquema que está no quadro, ele me mostra como que eu consigo fazer a comparação entre os elementos. Isto é, quanto mais para cima ele tiver, quanto mais para a direita ele estiver, automaticamente mais energia eu gasto para tirar o elétron. Mas e se eu não quiser fazer a comparação entre elementos para o mesmo elemento químico? E se eu tivesse uma situação assim? E se eu tivesse um átomo isolado no estado gasoso, desse para ele uma energia de ionização 1, tirasse o elétronzinho dele e tornasse ele um cátion. E continuasse o processo. Eu pego o cátion, dou para ele mais uma energia de ionização, tiro mais um elétron. E assim por diante. Pego o cátion, dou mais uma energia de ionização para ele, tiro um terceiro elétron. Ó, então aqui no quadro você está observando a primeira energia de ionização, segunda energia de ionização e a terceira energia de ionização. Bom, primeira coisa que o aluno ele vai querer de você em prova é uma comparação entre essas energias. Então a tendência do aluno é olhar na fórmula. Então o que ele está vendo aqui? Você está diminuindo a quantidade de elétrons, então automaticamente a gente deveria imaginar que a força de atração está diminuindo. Então, os próximos elétrons nós gastaríamos menos energia. Só que você não pode fazer o raciocínio apenas olhando a quantidade de elétrons. Você precisa se lembrar que toda vez que você tira elétrons, a quantidade de prótons que estão lá dentro não estão sendo alteradas. Então, automaticamente, o que ele vai fazendo pelos elétrons que sobrou? Ele vai puxando. Então, ele vai atraindo cada vez mais. Então, cada vez que nós tiramos um elétron, mais ele atrai, mais energia ele gasta. Então, com certeza, essas energias de ionização, cada vez que nós vamos retirando, ela vai se tornando cada vez maior. Aí a pergunta é, essa energia se torna maior quando está na mesma camada ou quando você passa para camadas mais internas? Ora, se nós pegarmos um átomo que tem 2 elétrons na primeira e 2 elétrons na segunda, cada vez que você tira o elétron, tirei a primeira, gastei uma certa quantidade de energia. O que os prótons fazem? Puxa os elétrons que sobraram. Vou tirar o segundo elétron, gasto mais energia. Você vê que a partir do momento que você tirou o segundo elétron, essa última camada aqui, ó, ela vai sumir, vai ficar apenas a camada mais interna. Então a variação que você vai ter daqui para cá
não vai ser a mesma variação daqui para cá. Ó. Então, cada vez que você vai tirando elétrons, mais energia eu vou gastando. Mas quando você passar por uma camada mais interna, o salto de energia será muito maior. Então, a gente vai colocar assim, ó, a energia de ionização apresenta uma variação muito grande quando passar para camadas mais internas. Certo?